pode tomar o seu assento. Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Amém. Confesso que eu dirijo o culto, eu ministro louvor aqui, e todos têm muita responsabilidade, todos com muito temor. Mas quando o David falou, você pode pregar no culto? Eu falei, ai, não. Aí ele falou, vai, Deus, você está vendo. Eu falei, não, falar de Jesus? Vamos falar de Jesus. E o Senhor, Ele tem se feito presente nesta casa, nesta noite. Quantos já sentiram a presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E comigo não é diferente. Eu já senti a presença do Senhor. E desde que o David falou comigo, há umas 2 semanas atrás, eu até brinquei com ele, falei, não, mas no mesmo momento a mensagem já estava no meu coração. E eu falei para ele, eu já sei onde eu vou pregar. E a semana inteira ele falando, nossa, vai pregar. Eu falei, eu já sei onde eu vou pregar. Já sei, eu já tinha a mensagem certinha do que eu ia falar. Só que quem é crente sabe que Deus ele faz algumas coisas diferentes. E ainda ontem à noite eu estava com o Douglas conversando assuntos da vida, assuntos de que Deus tem feito em nossa vida. E irmãos, do completo nada. Eu olhei para ele e falei, a mensagem mudou. Ele falou, o quê? Eu falei, a mensagem mudou. Deus, ele mudou toda a mensagem, Deus tem colocado algo no meu coração, e eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração. E aí ele falou, então amém, então a mensagem mudou. E aí hoje pela manhã eu até falei, mãe, o Douglas vai levar os meninos, eu vou ficar em casa para meditar nesta palavra. E quando o Douglas chegou em casa, todo mundo aqui que é inexperiente sabe que o primeiro a ouvir a nossa pregação é a nossa família. Então eu falei, filho, senta aí que eu vou pregar para você. E comecei a falar a mensagem para ele que Deus tinha colocado no meu coração. E ele deu risada e falou, a Larissa falou isso hoje na escola dominical. E eu não estava aqui. Então o Senhor, ele tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu costumo dizer que eu não sei pregar, eu sei ensinar, então aos poucos eu vou falando e nós vamos aprendendo. Se você estava esperando o fogo descer, ele pode descer, se o Senhor quiser. Louvado seja o nome dele, mas eu sou mais calma, então vamos falando. Abra a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo. Eu vou percorrer por uns versículos ao longo da Bíblia e não acredite em mim. Enquanto eu for falando, você vai abrindo a Bíblia aí e os meninos vão colocando aqui. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, nas tábuas de carne, nas tábuas do coração. Amém? Amém. E quando eu falei com o Douglas ontem, eu falei que o tema da minha mensagem seria influencers. E por que esse tema um pouco mais descontraído? Porque nós estamos num culto jovem e se eu perguntar para você o que é influencer, você vai saber o que é um influencer. Hoje, o influencer é aquela pessoa que atua geralmente nas redes sociais, né? Influencers nada mais é que influenciadores. São aquelas pessoas que influenciam através da sua rotina. Muitos de nós já fomos influenciados por alguém sobre o que comer, o que vestir, em que lugar frequentar, né? O que fazer em alguma área. E isso se expandiu muito com as redes sociais, né? Com esse contato que nós vemos tendo com o meio digital. E é interessante a gente ver que quando a gente olha para essa palavra, a gente acha que é algo novo, né? Influencers, uma nova profissão, uma profissão que veio para acabar com o mercado. E, na verdade, eu vou te dizer que antes de TikTok, antes de YouTube, antes de tudo que nós temos aí, de todas as redes sociais, já existiam os influencers. E eu vou te mostrar o primeiro influencer mais conhecido da história, Jesus. Jesus, ele foi e ele ainda é o maior influenciador de geração em geração. Ele continua sendo um grande influenciador. E a gente tem a mania, né, às vezes, demonizar muitas coisas, a internet, a TV, o rádio. E esses dias a Érica falou uma frase que ficou muito no meu coração. Ela falou assim, onde a igreja se cala, o mundo, ele grita. Então, às vezes, por ignorância, nós achamos que esses canais, esses meios, são meios onde o mal está dominado e não há lugar para nós. Lê do engano, aí que é o nosso lugar, estar aonde as almas sedentas precisam. E é interessante que Deus ele faz tudo do jeito certo. Como eu não estava na escala do grupo de louvor essa semana, eu não dei muita atenção para o que estavam falando lá no grupo, a sequência dos hinos, e
quando eu entrei no carro, eu peguei o celular para ver, eu vi a sequência dos hinos, e eu falei, Senhor, eles escolheram um hino que raramente a gente vai cantar aqui, que é o Fidelidade, que é a minha identidade é servo do Senhor, que nós não queremos nos corromper com este mundo. E o Senhor, Ele tinha ministrado ao meu coração, na minha casa, que Deus, Ele nos quer em lugares que a gente às vezes acha que não é lugar para nós. Meu pai tinha uma frase quando a gente era muito novo, que a gente tinha que saber entrar e sair de todos os lugares sem nos contaminarmos. E meu pai, ele está aqui, ele é um homem de negócios, muitas vezes ele vai para restaurantes, hoje com menos frequência, mas antigamente ele ia muito em restaurantes, muito em lugares, em festas empresariais. E lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E meu pai sempre contou muitos testemunhos, que chegava nesses lugares, e ele não bebia, ele não se contaminava, ele só estava ali, e aos poucos ele ia falando, e se tornando ali o centro das atenções, porque ele falava de um influenciador, ele falava do Cristo, ele falava de Jesus. E o rosto do meu pai brilhava naquela mesa. Então nós crescemos ouvindo esses testemunhos de que onde a gente estivesse, nós deveríamos tomar um lugar de influência. Onde nós estivéssemos, nós deveríamos deixar o nosso rosto brilhar. E nesta passagem, nesse capítulo da carta do apóstolo Paulo, ele está falando sobre quando Moisés subia lá no Monte Sinai, subiu no Monte Sinai, e quando ele desceu com as tábuas da lei, o seu rosto brilhava a ponto das pessoas terem medo dele e ele precisar cobrir o véu. E é interessante que o apóstolo Paulo, neste trecho, ele fala que, imagine que esta glória de Deus, que era uma glória que passaria do rosto de Moisés, já assustava as pessoas, já era tão maravilhosa. Imagina a glória que permanece, que é a glória que nós fomos revestidos. E essa glória, ela deve se manifestar no nosso rosto. E por isso que ele diz, nós, com cara descobertas, não é nós camuflados em meio à multidão. O nosso Deus, Ele nos chamou para fazer a diferença. Se nós analisarmos os conselhos da parte de Deus, as histórias dos jovens da Bíblia, olharmos para Timóteo, olharmos para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego, para a jovem Esther, se nós olharmos para todos esses jovens, nenhum deles estava camuflado. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração que existem lugares que o Senhor vai te colocar que será a sua Babilônia. Sabe, o Rômulo está aí, eu não sei se ele está, mas às vezes nós crescemos em um contexto muito religioso, onde nós achamos que existem profissões que não são para nós, existem lugares que não são para nós, existem meios que não são para nós. E aos poucos o Senhor tem aberto os nossos olhos e tem dito, olha, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram levados cativos como escravos, eles não sofriam chibatadas, eles não passavam fome. Eles foram levados para um lugar de honra. Eles foram levados para um lugar de destaque na mesa do rei, no palácio do rei. E ainda assim, eles não se contaminaram. Talvez não, com toda certeza, o futebol será a Babilônia, onde o Rômulo será manancial para aquele lugar, onde o Rômulo será luz, onde o Rômulo será uma potência nas mãos do Senhor. E ao invés de ser influenciado, ele irá influenciar. Talvez o trabalho que o Senhor te colocou, um lugar onde há muita tribulação, às vezes há muitas situações que entristecem seu coração, você lá dentro será um manancial para aquele lugar. Algo que eu digo muito para o meu filho pequeno, eu tenho 2 filhos, o Noah de 4 anos e o Caleuzinho de 1 ano. Eu falo muito para ele, filho, seja agradável. Porque um dia eu li na Bíblia que Davi era um moço de agradável presença. Onde Davi estava, era agradável estar junto. E esse lugar agradável, esse ser agradável, não vem de nós. Vem de Cristo, vem o bom cheiro de Cristo. E ainda na carta de 2 Coríntios, lá no capítulo 2, Paulo diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E aí é interessante você ver que
quando você sente um perfume gostoso, é inconsciente. Você desfruta daquele cheiro e você fala, nossa, que cheiro bom, que cheiro gostoso. Ele não passa desapercebido. Esse é o papel do crente. Nós não podemos passar despercebidos em lugar nenhum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele foi ministrando ao meu coração, Ele foi falando comigo. E às vezes parece muito óbvio o que estou falando aqui. Mas se é tão óbvio assim, por que nós estamos camuflados no meio da multidão? Porque nós, enquanto jovens, temos querido ser legais, sabe? Cools. Nós queremos ser pessoas que todo mundo gosta de estar perto. E eu passei por muitas situações na minha vida, porque eu era crente mesmo. Eu era aquela crentinha, criada na casa dos pais, na igreja, que não ia para festa, não ia para lugar nenhum. E muitas vezes, na escola, nesse contexto escolar, a gente se sente um pouco excluído de algumas rodas, né, de festas, de assuntos. Só que, ao mesmo tempo que eu era excluída, meus pais na minha casa me faziam pertencer a um grupo excelente, ao corpo de Cristo. Então, por mais que eu entendesse que eu não fazia parte daquele mundo, todos me respeitavam, todos gostavam de mim. Os meus colegas da escola foram nas festas da minha casa, viram, receberam oração por nós, têm contato até hoje. E é engraçado que, às vezes, a gente está passando pela situação, a gente como jovens, a gente, às vezes, se sente meio ET, né? Meio estranhos. Só que são sementes. E as sementes, elas são plantadas, elas não dão fruto no dia seguinte. Elas dão fruto anos depois. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós temos colhido tantos testemunhos de pessoas da época da escola. Esse dia foi um testemunho muito forte. Uma moça que eu nem conversava muito na escola. Eu estava postando bastante coisa da festa dos meus pais, né, do casamento dos meus pais, da comunhão da nossa família, que não é uma comunhão fingida. Pela bondade e misericórdia do Senhor, todos que convivem com a gente sabem que nós desfrutamos dessa comunhão, ainda que às vezes com dificuldades, somos seres humanos, mas temos paz com Deus na nossa casa. E ela falou para mim, ela mandou um texto para mim dizendo, olha, Aira, meus pais nem sabem disso, ninguém nem sabe disso, eu recebo muitas mensagens desse jeito. Olha, Aira, a sua família, o jeito dos seus pais, o jeito que você mostra a sua família aqui, me dão esperança de construir para minha filha, que hoje ela já é mãe, um cenário diferente do que eu cresci. Olha o que estava acontecendo. E nesse dia que eu li a mensagem, eu não estava muito bem. Eu não estava muito bem comigo. Às vezes a gente passa por algumas tribulações em nossa casa que a gente sabe que não é do Senhor, vem a origem, né, do mal mesmo, para nos fazer errar o caminho, fazer nós titubearmos na fé ali. E quando eu li aquela mensagem, eu falei, Senhor, olha o peso de carregar o seu nome. Olha o peso de me manifestar como mensageira do Evangelho de Cristo. E talvez não era a mensagem que você gostaria de ouvir aqui hoje, talvez você gostaria de ouvir uma resposta de Deus, mas eu creio que essa é uma resposta de Deus para o seu coração. E há um tempo atrás, eu comecei a postar algumas reflexões bíblicas. Na época da pandemia, né, a gente não podia sair de casa, eu gosto de falar, eu já que estava saturando de tanto querer falar. E aí eu falei, não, vou começar a gravar vídeos para a internet. Meu marido me incentivou, vamos gravar vídeos. Comecei a gravar algumas reflexões. Ali, nada sério, não tinha muitos seguidores, até hoje não tenho. Mas os meus vídeos foram acessando lugares que eu nunca imaginei. Eu fui recebendo testemunhos de pessoas que eu nunca pensei, pessoas de outro país, até casamento saiu dos meus vídeos. A Ana Adriele ali, ó, o Beni, é fruto desses vídeos, foi para lá em Manaus. E o Senhor, Ele sabia de todas as coisas e tinha um propósito para começar aquilo. Só que algo me paralisou, eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque quando você se coloca nesse papel de referência, né, você começa a falar do Senhor, as pessoas, elas estão sedentas por referência. E aí eu comecei a ver pessoas se confessando para mim, pessoas dizendo, Aira, você isso, você aquilo, você... E eu comecei a falar, Senhor, misericórdia, essas pessoas estão tão perdidas. Eu só pensava isso. Senhor, essas pessoas estão tão perdidas. As pessoas estão intoxicadas de tanta informação. As pessoas não sabem quem eu sou.
As pessoas não sabem de onde eu vim. As pessoas não sabem se eu tenho pastor ou não. E essas pessoas estão tão sedentas por ouvir a sua voz, mas elas não pegam a Bíblia para ler. E ainda hoje, eu falei para o Douglas, Douglas, pode deixar. Eu falei para o Douglas, Douglas, Deus, Ele fala com a gente. Eu sou leitora da palavra do Senhor, eu sou assídua, eu leio a palavra de Deus. Às vezes um pouco mais correria por causa dos filhos, mas eu leio a palavra de Deus e Deus, Ele fala com a gente. Quase que assim, cara a cara, você vai lendo as coisas e fica, não acredito, Senhor. Mas eu estava perguntando isso e Ele vai falando aos nossos corações. E aquilo foi me assustando, porque as pessoas, elas começam, nós temos a nossa natureza é de achar ídolos. Nós temos a mania de achar pessoas. Ora por mim. Faz isso por mim. E você tem feito o quê? Você tem orado? Você tem conversado com Deus? Nós falamos hoje que o segredo é o quê? Oração, joelho no chão, falar com Deus. E eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, Senhor, essas pessoas estão tão perdidas. Esse universo é tão desesperador. E eu fui saindo de cena. E agora, com um pouco mais de maturidade, eu comecei a entender que é nesses cenários que nós temos que falar a verdade. Pregar o Evangelho de Cristo, que nos exorta a sermos diferentes, a não sermos como este mundo. Porque Evangelho, docinho de açúcar, tem muito. Tem muito hoje, tem muita gente. Se a gente for contar os crentes, o Douglas Gonçalves, ele fala muito que o número de crentes, ele aumentou muito no mundo. Só que o mundo tem cada vez ficado pior. A conta, ela não fecha. Porque evangelho docinho não gera transformação, não gera mudança de caráter. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser transformados, nós devemos ser revestidos e transformados, dia após dia, à imagem e semelhança do Cristo, à imagem e semelhança de Deus. Então, peraí, o número de crentes tem crescido, os influencers cristãos estão cada vez maiores, cada vez mais conhecidos. E que tipo de influência nós estamos fazendo? E é interessante que quando a gente pensa em influenciador, a gente só pensa naquela pessoa que tem milhões de seguidores. Mas não. Nós somos influenciadores de Cristo, mensageiros de Cristo, no nosso dia a dia. No seio da nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa comunidade. E tem uma coisa muito interessante que uma vez, o meu pai ele prega muito para a gente. E ele prega mesmo o tempo todo. Se ele não está falando de trabalho, ele está falando de Bíblia. Se não está falando de Bíblia, ele está falando de trabalho ou dos netos. É assim, é a vida dele. Quando a gente começa a falar qualquer bobeirinha assim para desofilar, ele fala, gente, eu não tenho tempo para besteira. E vai viver. Ele fala desse jeito. A gente fala assim, pega uma besteirinha aqui, vamos assistir um filme. Que bobagem, não tenho tempo para isso. Então, às vezes, ou ele está falando de trabalho, ou ele está falando de Bíblia, ou de Bíblia, projeto missionário, igreja, abrir igreja. E a gente fica, pai, calma, em nome de Jesus. E ele falou uma coisa. Ele é o pastor do meu coração. E não tem como não pregar aqui sem falar da minha família, sem falar das nossas experiências. E um dia eu estava atribulada, porque a gente, às vezes, isso é muito real. A gente vai andando com Jesus, a gente vai dia após dia se alimentando de Jesus, a gente vai conversando com Ele e a gente vai sendo abastecida dele, a gente começa a desaparecer e Ele começa a aparecer. E às vezes a gente tá envolvido aqui com as coisas da igreja, a gente está fazendo, mas a gente não esquece, mas a gente não dá preferência para sentar e ouvir a voz de Deus, conversar com Ele. E eu estava meio atribulada, meio atarefada, cabeça cheia de coisa para fazer, atribulada, sabe? Agoniada. E meu pai foi e falou assim, num devocional lá da Ark, acho que ele nem sabe disso. E ele falou que existem momentos que a gente está envolvido, não com pecado, mas com embaraços. Embaraços. E ele leu lá em Hebreus 12:1. Põe para mim aí, Hebreus 12:1. E é engraçado que ele começou a falar e eu comecei a pensar. Eu falei assim, Senhor, tem coisa que não é pecado, mas que é embaraço. E aí ele fala assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas assistindo a nossa vida. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
E ele começou a falar sobre os embaraços, sobre essa correria da vida, sobre, às vezes, umas conversas que a gente não deveria ter, pessoas que a gente não deveria andar diariamente. Essas coisas que, às vezes, vão tirando o nosso foco do alvo que é Cristo. E vão nos embaraçando, nos embaraçando, nos embaraçando. E cada vez mais vão dificultando, impedindo o nosso avanço na caminhada com Deus. E ele começou a falar disso e aquilo foi no meu coração, ó, falando comigo. E a gente, às vezes a gente é insensível à voz de Deus. E é difícil. Mas existem pessoas que elas ignoram tanto a voz de Deus, ignoram tanto, dia após dia, vão vivendo as suas vidas, que o Espírito de Deus se afasta delas e elas são entregues às suas paixões. E elas já não estão mais sensíveis à voz de Deus. E a Duda falou aqui que ela sentia que Deus não amava ela, que ela estava sozinha, mas no momento que a Duda tomou os remédios, ela disse que ela pensou, ai meu Deus, eu vou para o inferno. Ai meu Deus, eu vou para o inferno. Teve forças, falou com a mãe dela. E eu digo, ainda havia esperança para Maria Eduarda. O coração da Maria Eduarda não estava totalmente endurecido, porque ainda houve a iniciativa de pensar em Deus. Então, quando o seu coração ainda pensa em Deus, mas será que meu coração está tão endurecido assim? Será que ainda há perdão para mim? Paulo, na sua carta de 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo, ele fala que um dos maiores pecadores era ele, mas a graça redentora de Deus havia o salvado. E Deus, através dessa ação na vida de Paulo, mostra para nós que ele deseja nos restaurar, ele deseja ter um relacionamento com a gente. E ele deseja, sim, que o nosso coração seja quebrantado. E o que o Senhor tem para você hoje é novidade de vida. É um coração quebrantado e regenerado. Ainda que nas situações da vida, a poeira do caminho suje as suas mãos, suje os seus pés, hoje é noite de você se sentar e deixar o Mestre lavar os seus pés e tornar tudo novo. Porque nós estamos aqui neste mundo num processo de santificação. Nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos sujeitos a tentações. Nós estamos sujeitos a fracassar em alguns aspectos. Mas não se engane. O inimigo das nossas almas não deseja somente tragar a nossa vida, nos levar para o inferno. Esse é um plano que nós sabemos. Mas quando nós começamos a analisar que o maior desejo do inimigo é pisar no sangue de Cristo, o temor do Senhor, ele arde em nosso coração. Quando nós olhamos e percebemos que o desejo do inimigo não é tirar a aira do púlpito, é tirar muitas pessoas que estão vendo a aira em cima do púlpito. É dizer, olha, vocês acharam que a aira estava regenerada por esse sangue que verteu na cruz. Esse sangue não vale de nada. Você já parou para pensar se as suas atitudes estão causando festa no céu? Ou causando festa no celeiro do inimigo? No arraial do inimigo? E eu quero te trazer essa consciência hoje. Às vezes a gente não quer ter essa responsabilidade, né? A gente começa a pensar, mas eu não ligo para o que pensam da minha vida. Eu não ligo porque o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser, eu visto o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Tá bom. Você faz o que você quiser, você só não pode dizer que você é mensageiro de Cristo. Você não pode dizer que você é seguidor de Cristo. Se você quer viver para a sua vida do jeito que você quer viver, amém? Deus te deu livre-arbítrio, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas não manche o nome de Cristo, porque Ele não se deixa escarnecer. E quando nós começamos a olhar para este cenário, né, onde o inimigo ele fica feliz com os nossos fracassos, nós devemos nos apegar àquele que nos potencializa para vencer o pecado através de sua graça. Nos apegar ao Espírito Santo de Deus e falar, olha, tem vezes, gente, que a gente só tem que dobrar o joelho mesmo e dizer, Senhor, se o Senhor não agir agora, porque eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia. Muitas vezes a gente se encontra nesse cenário onde a gente não quer mais, a gente está,
Quanto menos a gente vem para a igreja, menos a gente quer vir. Quanto menos a gente lê a Bíblia, menos a gente quer ler. Quanto menos a gente ora, menos a gente quer orar. Não tem outra saída. É desse jeito. Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. E há momentos onde o nosso coração, às vezes, está tão afastado, mas ainda há esperança. E aquela chaminha ali, né? Fala, olha, clama ao Senhor, sabe? Com gemidos inexprimíveis. Onde você não tem mais nem choro, onde você não tem nem palavras. Você se ajoelha e fala, olha, Senhor, eu estou sentindo que você não está me ouvindo, mas como se fosse uma pessoa mesmo. Olha, Deus, eu acho que você nem existe mais, na verdade. Eu acho que tudo que eu vivi agora foi tudo engano, porque eu não sinto mais nada, nem arrepio eu sinto. Se o Senhor não agir agora, eu vou sucumbir. A Bíblia diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Aí você chega na casa do Senhor, Ele fala com você docemente. Ele vem, às vezes, não muito doce. Às vezes Ele vem ferindo você. Ele vem com uma espada no seu coração e fala, ei, não combina com você. Ou você sai dessa situação ou você morre. E às vezes você olha aquilo ali e fala assim, nossa, mas eu queria um acalento, né? Eu queria, não, calma, filho, eu te amo, eu morri por você, lindinho. Tudo bem, você pecou, mas tudo bem. Não, o nosso Deus, ele é justiça também. E é interessante que todas as vezes que nós vamos falar sobre a justiça de Deus, é maravilhoso porque onde há justiça de Deus também há misericórdia, o favor imerecido. As consequências do pecado que a gente comete, elas vão vir. Mas quando o nosso coração está quebrantado, essas consequências são aplacadas pela misericórdia do Senhor. E aquilo que ia ser morte, se tornou vida. Se nós vamos falar sobre Davi, todo mundo sabe o pecado, o opróbrio de Davi, a vergonha de Davi, foi o seu adultério, o assassinato de Urias. Ele estava ali com Betseba, e depois que acontece tudo isso, ele já toma Betseba por mulher, Betseba é sua mulher, e vai nos dizer que Betseba foi a única mulher que Davi amou. E olha como Deus ele é, Deus de coisa nova. Betseba estava na genealogia de Jesus. Onde havia morte, a misericórdia aplacou a consequência e trouxe vida, restauração e salvação. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós proclamamos e é esse Jesus que nós anunciamos aí fora. Que o nosso Jesus, aonde havia tristeza, onde havia jugo, onde havia vergonha, o opróbrio do pecado, ali o Senhor trouxe restauração. Aonde havia testemunho de morte, onde havia morte, o Senhor trouxe um testemunho de vida nesta noite. Você parou para pensar tudo que a gente ouviu aqui? Nós ouvimos hoje pessoas desiludidas com o seu trabalho e frustradas com o Senhor. Pessoas frustradas a ponto de tirar a sua vida. Você sabia que depressão ela é química? Que age dentro do nosso cérebro, é algo dentro do nosso organismo. A pessoa que deseja se matar, né, que faz esse ato de se matar, ela não deseja de fato morrer. Ela deseja acabar com o sofrimento que muitas vezes é psíquico. É na alma dela, a alma dela clama. É tão desesperador viver dessa forma que ela tenta acabar com o sofrimento. Mas ainda há esperança. O Senhor Jesus estava lá e o Senhor Jesus está aqui nesta noite dizendo para você: aonde há morte, aonde há um sepulcro caiado, aonde há um vale de ossos secos, ainda há esperança de se tornar um soldado. E falando sobre isso, nós estamos numa guerra, uma guerra invisível. Eu sei que alguns de vocês aqui já tiveram essas experiências de estarem guerreando mesmo num cenário espiritual, onde a nossa alma clama por um lado, a nossa carne fala e grita do outro lado. Nossa carne é ruim. Os prazeres desse mundo, os pratos, eles vêm, gente, num pacote lindo, num pacote embrulhado como que de presente. Olha, é tão bom. Olha, se você quiser viver isso, você pode viver. Isso aqui é liberdade. Sabe, a bebida é liberdade. É liberdade você poder ir no barzinho, ficar lá bebendo, ficar feliz, alegrinho.
É liberdade você usar droga do jeito que você quiser, porque o corpo é seu, suas regras. É liberdade você dormir com qualquer um. É liberdade você sentir todo o prazer disponível para você. Mas quantas vezes você que usufruiu dessas coisas aí do mundo, deitou a sua cabeça no travesseiro e se sentiu vazio, se sentiu sujo, sentiu que a sua vida não tinha de fato um propósito? Liberdade é estar aqui, louvando ao Senhor e dizendo: ei, tudo isso aí do mundo não presta. Eu tinha uma mania de falar: pai, por que a gente não pode beber vinho? Ele está aqui, eu sou filho de pastor, mas filho de pastor é gente do mesmo jeito. Eu falava: pai, por que não pode beber vinho? Eu acho tão chique pegar a taça de vinho, né? Chiquérrimo, harmoniza com as coisas, né? Vamos harmonizar os sabores. Eu achava muito chique, né? Sommelier. Eu falava: pai, por que não pode? Aí ele ficava: vai se converter, menina, vai se converter. Ele só falava: vai se converter. Um abismo chamou outro abismo. Só que um dia, ele parou e ele começou a falar para mim sobre o que significava, o porquê que as pessoas bebiam. E ele começou a falar que o vinho, ele representa alegria, né? O vinho da Bíblia, ele representava alegria, só que era um vinho diferente, não é esse vinho que a gente conhece de hoje, enfim. E ele começou a falar que as pessoas aí fora, inclusive, tem conselho na Bíblia para isso. Se a gente for lá em Provérbios 31, o conselho, ela fala: olha, os reis não são entregues ao vinho. Quem bebe muito é para esquecer as suas próprias misérias, os seus problemas. É para esquecer a dureza que é a sua vida. E meu pai começou a falar sobre isso. Por que nós não bebemos? Porque todas as nossas ansiedades e frustrações e medos são lançados no Senhor, porque Ele é a nossa verdadeira alegria. E nós não precisamos disso. Na hora que ele falou isso, eu falei: realmente, Jesus é a nossa verdadeira alegria. Ele preparou tantas outras coisas para a gente fazer. Por que eu vou abrir a minha casa, a porta da minha casa, para algo que parece chique, parece tão refinado, mas pode ser a porta para vícios. E vícios que podem trazer a minha casa para a destruição. Vícios que podem trazer a minha casa para as ruínas. E eu até brincava assim, mas o meu marido, ele é totalmente, completamente contra. Ele não usa nem para cozinhar, ele não permite entrar, e ele tem os testemunhos dele, eles têm as frustrações dele ligadas a esta área. E só cabe a ele. E quando meu pai falou isso, e eu juntei com o testemunho do meu marido, eu falei: Senhor, olha, em meio a uma brincadeira, eu estava abrindo a minha casa, né? Querendo abrir a minha casa para algo tão maligno que pode ser motivo de vergonha para o Evangelho e vergonha e ruína para a minha casa. Então são nessas pequenas coisas que o inimigo, ele vai entrando de pequenininho, de pouquinho em pouquinho. Ele não vem chutando a porta. O inimigo, ele não vem chutando a porta. O ladrão, ele não bate. A gente sempre fala isso. Mas tem uma frase que é assim, o óbvio só é óbvio para o olho treinado. Se a gente não busca a palavra do Senhor, a gente não está com esses conselhos latejando em nosso coração, coisas óbvias para nós não são tão óbvias assim. Talvez os pastores aqui estão me ouvindo e falando: mas é tão óbvio o que ela está dizendo. Mas há pessoas que precisam ouvir o óbvio nesta noite. Que o ladrão, ele não chega anunciando que está chegando. Ele não chega chutando a porta. Ele vem sorrateiramente, de pouquinho em pouquinho. Primeiro você toma um vinho, porque é bonito. Depois você está ali tomando um drink. Mas é só porque ele é de frutas. O maior gosto aqui é fruta, não dá nem para sentir o álcool. Depois você não quer mais sair de ambientes que te proporcionem esse tipo de bebida. Depois, estar em lugares que têm essas bebidas, que estão em outro contexto ali, em barzinhos, coisas mais mundanas, já não são tão mundanas assim para você. Você já está ficando habituado com aquilo. E aí depois, mas não quero mais ir para a igreja porque me convidaram para uma festa. Você está vendo como é algo muito devagarinho? Mas entre essas taças de vinho, você vinha aqui. Entre essas bebidinhas, você estava na casa do Senhor. Às vezes você até servia. Você até era servo na casa do Senhor. Voluntário na casa do Senhor. Eu não sei porque eu estou falando disso aqui. Minha mensagem não era essa. A minha mensagem não era essa. Mas o Senhor, Ele tem uma mensagem ao seu coração. E é importante dizer que nesta guerra nós precisamos nos revestir. Nós precisamos nos revestir
da armadura de Deus. E lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor que estava num cenário ali de apostasia, onde o povo era rebelde, mas ele era jovem. E um dos conselhos de Paulo para ele, lá no capítulo 4, fala assim, ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade. Ninguém zombe de você porque você é um pastor jovem. Mas antes, sê tu exemplo no proceder, no andar, no falar. Aquele que é chamado para servir ao Senhor tem consigo uma responsabilidade gigantesca de carregar o nome de Cristo e de zelar por ele. E aí ele fala assim para Timóteo: Ei, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. O que eu acabei de falar, se embaraçar, se envolver demasiadamente, seja com trabalho, seja com conversinhas, seja com coisas que te afastem de Deus, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, a fim de agradar ao Senhor. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Quando nós ouvimos que muitos irão lá bater na porta e falar: Senhor, naquele grande dia, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome, e tu não me conheces mais? Tu não sabe mais quem eu sou? É disso que ele está falando. Nós que estamos aqui, fazendo a obra sem comunhão com o dono da obra. Deus, ele não precisa de nós. Ele deseja nos usar. E ele deseja nos usar em nossas particularidades. Do nosso jeito. Ele nos formou de maneira maravilhosa. Nós cantamos aqui que o Senhor nos formou de maneira maravilhosa. Nós lemos aqui na leitura principal. Cada um de nós foi formado pelo Senhor, a nossa personalidade, o nosso jeito. Jeitos às vezes mais alegres, outros mais tímidos. Uns mais bravos e outros mais calmos. E todos o Senhor quer usar na nossa individualidade para influenciarmos este mundo. E quando a gente começa a falar sobre influenciar, a gente novamente volta. Eu não preciso provar nada para ninguém. Deus, ele conhece meu coração. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele nos aconselha que a gente não deve procurar a aprovação dos homens. Nós não devemos procurar aplausos e aprovação. Mas nós devemos dar bom testemunho. Que a nossa vida... Tem uma referência aqui que eu gosto muito, que eu anotei aqui. Que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5:16. Nós não devemos buscar de fato a aprovação das pessoas. Mas nós, como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, precisamos nos preocupar com o testemunho que nós temos dado aí fora. Nos preocupar com o que as pessoas têm pensado a nosso respeito. Porque, como eu disse, se você não quer dar bom testemunho, se você acha que isso não é para você, ok. Mas não diga que você é crente. Não diga que você serve a Deus. Porque não adianta, à noite você está servindo aqui, você está louvando ao Senhor, você está sentado nesse banco, falando que você é crente. E aí chega lá fora, você não manifesta esse Jesus. Você posta fotos que são sensuais demais. Eu não estou falando para mulheres. Você posta coisas que não condizem com aquilo que você prega. A sua vida não está sendo a carta aberta. Aliás, está sendo uma carta aberta e lida. Isso é importante. Aberta e lida por todos os homens. O que a minha carta tem falado? O que a sua carta tem falado? Então, nessa noite, eu te convido a refletir sobre isso. Se de fato você tem sido um influenciador, uma potência nas mãos do Senhor. Se você não deseja dar satisfações, se você não deseja dar satisfações ao seu pastor,
ser pastoreado, se no seu coração você pensa, ele não tem nada a ver com a minha vida, com o que eu faço ou deixo de fazer, ok? Pode ir para o mundo. O mundo está de braços abertos para você. A igreja também, a escolha é sua. Fazer a vontade de Deus é muito melhor do que colher os frutos da vontade permissiva de Deus. A Duda ainda falou aqui, mas foi Deus era plano de Deus. E eu ouso dizer que Deus não tinha isso para você. Deus não tinha esse testemunho tão dolorido para você. Mas através das nossas escolhas, a vontade permissiva de Deus, Ele permite que você passe e a misericórdia aplaca e te sustenta. A misericórdia do Senhor, ela te sustenta e ela gera isso em um testemunho. Ainda que doloroso, nós podemos ver a misericórdia, a graça e o favor do Senhor. Ele tem planos de paz, de bênção, de futuro, de esperança para nós. Não ache que essa vida miserável que você está vivendo é a vida que Deus desenhou para você na boa, perfeita e agradável vontade dele, porque não é isso que ele tem para você. O que você está vivendo, se é tão miserável assim, você está vivendo pelo seu livre-arbítrio. Porque, infelizmente, você se deixou levar pelas circunstâncias da vida. Mas esta noite é uma noite de restauração. É uma noite de conscientização. Reveja os seus conceitos. Às vezes, você só precisa fazer um filtro. Chegou uma época da minha vida onde eu olhei meu Instagram, comecei a enrolar o rolinho do Instagram assim, e eu falei, Senhor, onde eu estava com a cabeça para postar essas fotos aqui, Senhor? Não tinha nada de mal, era algo até que infantil, até meio imaturo. Mas que como uma carta, eu estava passando a imagem errada. E eu falei, Senhor, eu estava... Meu Deus, misericórdia! Tem misericórdia de mim. E a gente vai arquivando. Porque nós estamos falíveis, suscetíveis a esses tipos de erros. Mas quando o Espírito Santo começa a ministrar ao nosso coração, aí há mudança. Aquilo que era simples para mim, que não tinha nada demais, começa a gerar um desconforto. Começa a gerar um certo incômodo. E aí a gente vai pensando, Senhor, eu não te glorifiquei aqui. Tem misericórdia de mim. Então nessa noite eu te convido a se colocar de pé, que meu tempo já passou. Louvado seja Deus. E eu quero que você feche seus olhos. Eu tomo a liberdade de chamar o pastor para fazer essa oração. Eu quero nesta noite orar por você, que deseja ser essa carta aberta, esse missionário. Você que deseja, pode ficar no seu lugar, pode vir aqui na frente. Você que deseja, de todo o seu coração, que o Espírito Santo haja na sua vida. Que você seja como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas para alguém, como um abrigo no deserto para as pessoas que se aproximarem de você. Se você deseja, nesta noite, curve a sua cabeça e faça essa oração sincera ao Senhor, entregando o seu coração para Ele. Entregando a sua alma para Ele, dizendo, olha, Senhor, eu preciso proclamar o Teu Evangelho, eu quero honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, através da minha vida, o Seu sangue não será pisado. E eu declaro, Senhor Jesus, que eu serei, Senhor, um mensageiro da paz e levarei o Seu nome como um bom perfume. Louvado seja o Teu nome, Jesus.